Quando peguei aquele convite de casamento da minha neta, tudo voltou. Tudo. Tenho 79 anos agora, mas a memória daquele dia em 1963 continua nítida como se fosse ontem. Meu nome é Maria das Dores. Nasci em Cachoeira do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. E vou contar algo que mudou minha vida para sempre quando eu tinha apenas 17 anos. Cresci numa casa simples de madeira, filha de Antônio Silva, dono de uma venda no centro da cidade. Minha mãe Helena morreu quando eu tinha 14 anos, e desde então, a vida ficou mais difícil. Meu pai começou a beber muito, ficava violento. Os vizinhos ouviam meus gritos, mas ninguém fazia nada. Era assim naquela época. Aos 17 anos, fiquei noiva de Carlos Eduardo. Não era um grande amor, mas ele era gentil, e eu via naquele casamento minha única chance de sair de casa. Passei meses costurando meu próprio vestido de noiva, economizando cada centavo para os arranjos de flores, sonhando com a liberdade que estava a poucos dias de distância. Na quinta-feira antes do casamento, estava sozinha em casa, terminando os últimos preparativos. Carlos estava com a família dele, recebendo parentes de fora. Ouvi o portão rangendo e soube que meu pai tinha chegado mais cedo. Pelos passos pesados e desequilibrados, também soube que estava bêbado. Tentei me esconder no quarto, fingir que dormia como sempre fazia quando ele chegava nesse estado. Mas naquela noite foi diferente. Ele entrou sem bater, cambaleando, segurando uma garrafa quase vazia. "Então você vai me abandonar também, como sua mãe fez?" Ele gritou com os olhos injetados de um ódio que nunca tinha visto antes. "Acha que vai ser feliz com aquele fracote? Acha que ele vai te dar o que você merece?" O que aconteceu depois ainda me faz tremer. Implorei, chorei, tentei fugir, mas não adiantou. Meu próprio pai, o homem que deveria me proteger, fez aquilo comigo. Violentou-me na véspera do meu casamento. Depois, saiu do quarto como se nada tivesse acontecido, deixando-me destruída, em pedaços. Nos dias seguintes, andava como um fantasma pela casa. Cancelei o casamento dizendo que estava doente. Carlos ficou arrasado, a família dele furiosa. As pessoas da cidade começaram a falar, a criar histórias. E meu pai? Continuava sua vida normalmente, indo para a venda, voltando para casa, comendo a comida que eu preparava em silêncio. Às vezes me olhava com um sorriso que dizia claramente: "Ninguém acreditaria em você." 3 semanas depois, comecei a sentir enjoos. Meu corpo mudou. Não precisava ser médica para saber o que estava acontecendo. Aos 17 anos, em 1963, numa cidade do interior onde todos se conheciam, eu estava grávida do meu próprio pai. Naquela época, uma gravidez fora do casamento já seria motivo de escândalo. O que aconteceu comigo era inimaginável. Passei dias chorando escondida, pensando em tirar minha própria vida. Mas algo dentro de mim mudou. A dor se transformou em raiva, e a raiva em determinação. Se eu contasse, ninguém acreditaria. Um homem respeitado como meu pai jamais seria acusado por uma menina de 17 anos. Mas eu não podia deixar aquilo passar. Não podia permitir que ele continuasse vivendo como se nada tivesse acontecido. Não podia deixar que outras meninas talvez passassem pelo mesmo. Foi então que comecei a planejar. Precisava de provas. Precisava de testemunhas. Precisava fazer isso de um jeito que ninguém pudesse ignorar ou esconder. Durante semanas, fiquei quieta, fingindo que tinha aceitado o meu destino. Mas por dentro, eu estava construindo o plano que mudaria tudo. Consegui um gravador emprestado com o professor de música da escola. Era um aparelho raro naquela época, especialmente numa cidade pequena como Cachoeira do Sul. Escondi o gravador embaixo da mesa da cozinha e confrontei meu pai quando ele estava sóbrio. Fiz perguntas diretas sobre aquela noite. Ele negou no começo, depois riu da minha cara e, finalmente, irritado com minha insistência, confessou tudo, ameaçando-me caso eu contasse a alguém. Tinha a confissão gravada. O próximo passo seria ainda mais difícil. Anunciei que queria fazer um jantar de reconciliação com a família do Carlos e com as pessoas importantes da cidade. Disse ao meu pai que queria limpar meu nome, que inventaria uma história qualquer para explicar o cancelamento do casamento. Ele concordou, achando que eu finalmente tinha entrado na linha.
Convidei o prefeito Geraldo Monteiro, o delegado da cidade, o padre Joaquim, meu ex-noivo Carlos e sua família, e outros membros respeitados da comunidade. Também convidei, sem que ninguém soubesse, um jornalista do Diário de Cachoeira. O jantar foi marcado para um sábado à noite. Preparei tudo com cuidado, como se fosse uma festa. Vesti-me com esmero, coloquei o gravador no bolso do vestido e me preparei para o momento que mudaria minha vida para sempre. Quando todos estavam reunidos, meu pai parecia orgulhoso. Achava que eu tinha desistido, que tinha aceitado meu destino em silêncio, como tantas outras mulheres naquela época. Mal sabia ele que eu estava prestes a destruir tudo aquilo que ele tinha construído, a reputação que tanto prezava. Durante o jantar, levantei-me para fazer um brinde. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme. Olhei nos olhos de cada pessoa presente e comecei a falar. Não sobre reconciliação ou sobre o casamento cancelado, mas sobre o que meu pai havia feito comigo naquela noite de quinta-feira. Falei sobre a violência, sobre a gravidez, sobre o medo, e então tirei o gravador do bolso e apertei o botão de reproduzir. A voz do meu pai encheu a sala, confessando tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto dele transformar-se de surpresa para fúria absoluta. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira, e avançou para mim. Foi sua reação que selou seu destino, confirmando para todos os presentes que eu estava falando a verdade. Acordei naquela manhã, sentindo os primeiros raios de sol tocarem meu rosto através da janela de madeira. Era 1963, e Cachoeira do Sul despertava lentamente, como sempre fazia. Escutei o som do sino da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, anunciando a primeira missa do dia. Faltavam apenas 2 dias para meu casamento, mas o que deveria ser um momento de alegria tornou-se um pesadelo que carrego até hoje. Minha mãe, Helena Costa, faleceu quando eu tinha apenas 14 anos. A tuberculose a levou em questão de meses, deixando um vazio que nunca foi preenchido. Após sua morte, a casa transformou-se. Meu pai, Antônio Silva, sempre foi um homem duro, mas com a presença de minha mãe, mantinha-se controlado. Sem ela, entregou-se à bebida, transformando nossas noites em momentos de terror. Ele administrava uma venda no centro da cidade, onde era conhecido e respeitado por todos. O seu Antônio da Venda, como o chamavam, era uma figura pública muito diferente do homem que conhecíamos dentro de casa. Eu sobrevivia cada dia sonhando com o momento em que poderia partir. A oportunidade surgiu quando conheci Carlos Eduardo, filho de comerciantes da cidade vizinha. Ele vinha frequentemente à nossa venda para negociar com meu pai. Nos aproximamos e, embora não fosse um amor avassalador como nos romances que eu lia escondida, ele era gentil e atencioso. Quando me pediu em casamento, não hesitei. Vi ali minha chance de escapar. Carlos era um homem simples, trabalhador, de cabelos escuros sempre bem penteados e um sorriso sincero. Sua família não era rica, mas eram pessoas honestas e respeitadas. Dona Conceição, minha futura sogra, tornou-se uma confidente. Ela percebeu as marcas em meus braços, certa vez, mas eu menti dizendo que havia caído. Acho que ela sabia a verdade, pois seus olhos revelavam compreensão além das minhas palavras. Os preparativos para o casamento consumiram 6 meses da minha vida. Economizei cada centavo que ganhava costurando para as senhoras da cidade. Meu vestido foi feito à noite, escondida no meu quarto, com retalhos de seda que Dona Conceição me deu de presente. Cada ponto era uma promessa de liberdade, cada linha um passo para longe daquela casa. A igreja estava reservada para o sábado. O padre Joaquim, um senhor de cabelos grisalhos e olhos bondosos, havia me dado um desconto especial no valor da cerimônia. Ele também conhecia minha situação, embora nunca tenhamos falado diretamente sobre isso. As palavras não ditas entre nós formavam um entendimento silencioso durante as confissões dominicais. Naquela quinta-feira, 2 dias antes do casamento, Carlos estava ocupado recebendo parentes que vinham de longe. A família dele estava animada, preparando o salão onde aconteceria a pequena festa após a cerimônia. Eu estava sozinha em casa, terminando de costurar as almofadinhas que seriam usadas para carregar as alianças.
O sol já havia se posto quando ouvi o rangido familiar do portão de entrada. Os passos pesados e irregulares de meu pai ecoaram pelo corredor. Ele voltava mais cedo da venda, e pelo som de sua caminhada, estava embriagado. Apressei-me em guardar o material de costura, sabendo como ele odiava ver-me desperdiçando tempo com essas bobagens de mulher, como costumava dizer. Fingi estar dormindo quando ele abriu bruscamente a porta do meu quarto. O cheiro forte de cachaça invadiu o ambiente, misturando-se ao aroma dos jasmins que cresciam sob minha janela. "Então é verdade que você vai mesmo se casar com aquele fracote?" perguntou, sua voz arrastada pelo álcool. "Acha que vai ser feliz? Acha que vai se livrar de mim assim tão fácil?" Mantive-me em silêncio, uma tática que havia aprendido ao longo dos anos. Quando ele bebia, qualquer resposta podia desencadear sua fúria. Mas naquela noite, o silêncio não foi suficiente. "Olha para mim quando eu estou falando com você", gritou, puxando meu braço com força, obrigando-me a encará-lo. Seus olhos estavam vermelhos, injetados de uma raiva que eu conhecia bem, mas havia algo mais ali, algo que nunca tinha visto antes. "Você é igual à sua mãe. Ingrata. Pensa que pode me abandonar depois de tudo que fiz por você?" Tentei me desvencilhar, mas seu aperto era forte demais. Implorei que me soltasse. Disse que precisava terminar os preparativos para o casamento, que Dona Conceição me esperava na manhã seguinte para os últimos ajustes no vestido. "Casamento." Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. "Não vai haver casamento nenhum. Não vou deixar você ir embora assim." O que aconteceu a seguir ainda me assombra em pesadelos. Meu próprio pai, o homem que deveria me proteger do mundo, tornou-se meu pior agressor. Lutei, gritei, implorei, mas estávamos sozinhos naquela casa afastada onde os vizinhos mais próximos não podiam me ouvir. Ou talvez pudessem, mas preferiram ignorar, como tantas vezes fizeram antes. Quando finalmente ficou sozinha, encolhi-me num canto do quarto, sentindo meu corpo dolorido e minha alma destroçada. O vestido de noiva, pendurado na porta do guarda-roupa, parecia zombar da minha desgraça. A liberdade que esteve tão próxima agora se afastava como um barco à deriva. Na manhã seguinte, não consegui levantar da cama. Meu corpo inteiro doía. E mais do que a dor física, carregava o peso de uma vergonha que não era minha, mas que a sociedade certamente me atribuiria. Meu pai saiu cedo para a venda, como se nada tivesse acontecido. Antes de sair, parou na porta do meu quarto. "Se contar para alguém, ninguém vai acreditar em você. E se acreditarem, vão dizer que você provocou. É melhor ficar quieta." Suas palavras caíram sobre mim como pedras. Ele estava certo. Em 1963, numa cidade pequena como Cachoeira do Sul, quem acreditaria na palavra de uma moça contra a de um homem respeitado como meu pai? Quem se colocaria ao meu lado? Eu seria julgada, condenada, expulsa da sociedade. Enviei um recado para Carlos, dizendo que estava doente e não poderia vê-lo. Nos dias seguintes, inventei uma febre persistente, uma infecção que me impedia de sair da cama. Cancelei o casamento sem dar explicações detalhadas. Carlos ficou devastado, sua família indignada. As fofocas começaram a circular pela cidade. A filha do seu Antônio deixou o noivo no altar. Sempre foi uma moça estranha, desde que a mãe morreu. Passaram-se 3 semanas. Meu corpo começou a dar sinais que eu reconheci imediatamente. Os enjoos matinais, a ausência do meu ciclo menstrual, a sensibilidade nos seios. A realidade me atingiu como um raio. Estava grávida. Grávida do meu próprio pai. Sentada na beirada da cama, olhando para o pequeno crucifixo na parede que havia pertencido à minha mãe, tomei a decisão que mudaria não apenas minha vida, mas a história daquela cidade. Não seria mais uma vítima silenciosa. Não carregaria aquela vergonha sozinha. O responsável por aquele ato precisava enfrentar as consequências. Meu primeiro passo foi procurar ajuda. Havia uma prima distante, Teresa, que morava em Porto Alegre. Ela era professora, uma mulher independente que sempre foi vista com desconfiança pela sociedade conservadora de Cachoeira do Sul. Escrevi uma carta contando tudo o que havia acontecido, implorando por um lugar para ficar quando meu plano fosse executado. A resposta de Teresa chegou uma semana depois.
escondida dentro de um livro que ela enviou como presente aparentemente inocente. Ela me oferecia não apenas abrigo, mas apoio incondicional. Suas palavras me deram a coragem que eu precisava. O segundo passo era conseguir provas. Sabia que minha palavra não seria suficiente. Foi quando lembrei do professor de música da escola, seu Osvaldo, que possuía um gravador de fita, um objeto raro naquela época, especialmente numa cidade do interior. Inventei uma história sobre querer gravar canções para presentear meu noivo, e ele, comovido com meu aparente romantismo, emprestou-me o equipamento. Escondi o gravador embaixo da mesa da cozinha, numa noite em que sabia que meu pai voltaria sóbrio da venda. Era dia de pagamento dos funcionários, ocasião em que ele sempre se mantinha longe da bebida para fazer as contas corretamente. Quando ele chegou, preparei seu jantar favorito e me sentei à sua frente. Pai, comecei, tentando controlar o tremor na minha voz. Precisamos conversar sobre o que aconteceu naquela noite. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e irritação. Não aconteceu nada. Você está inventando coisas. Estou grávida, disse, encarando-o diretamente. E nós dois sabemos quem é o pai. Sua reação inicial foi de choque, depois negação. E finalmente, quando percebeu que eu não recuaria, veio a ameaça. E o que você pretende fazer? Contar para as pessoas? Quem vai acreditar em você? Vão dizer que você se deitou com qualquer um e agora quer me culpar. Mantive-me firme, provocando-o, fazendo perguntas específicas sobre aquela noite. Sua irritação cresceu até que, num acesso de raiva, confessou tudo, detalhando o que havia feito, ameaçando-me caso eu contasse a alguém. Cada palavra ficou gravada não apenas na minha memória, mas na fita escondida sob a mesa. O terceiro passo do meu plano era o mais audacioso. Anunciei que queria fazer um jantar de reconciliação com a família do Carlos e outras pessoas importantes da cidade. Disse ao meu pai que queria limpar meu nome, inventar uma história plausível para o cancelamento do casamento. Ele concordou, vendo ali uma oportunidade de manter as aparências, sem imaginar o que eu realmente planejava. Convidei cuidadosamente cada pessoa. O prefeito Geraldo Monteiro, homem pomposo que adorava aparecer em eventos sociais. O delegado da cidade, que apesar de corrupto, não poderia ignorar um crime confessado diante de tantas testemunhas. O padre Joaquim, que sempre suspeitou dos maus tratos que eu sofria. Carlos e sua família, a quem eu devia ao menos a verdade. E, secretamente, um jovem jornalista do Diário de Cachoeira, Augusto Neves, que havia recentemente retornado de estudos na capital e estava ansioso por uma grande história. O jantar foi marcado para um sábado à noite, exatamente um mês após a data que seria meu casamento. Passei o dia cozinhando, arrumando a casa, preparando cada detalhe como se fosse uma festa de celebração. Vesti-me com esmero, não com o vestido de noiva que havia feito, mas com um vestido azul claro que tinha sido de minha mãe. Coloquei o gravador no bolso, verificando 3 vezes se estava funcionando corretamente. Quando os convidados começaram a chegar, meu coração batia tão forte que achei que todos poderiam ouvir. Meu pai, vestido com seu melhor terno, recebeu a todos com sorrisos e apertos de mão firmes. O seu Antônio respeitável, o comerciante bem-sucedido, o viúvo dedicado que criou a filha sozinho, a imagem que ele construiu cuidadosamente ao longo dos anos. A mesa estava posta, a comida servida. Conversas educadas fluíam entre os convidados. Ninguém notou o jovem jornalista que se apresentou como amigo distante da família. Esperei até que todos tivessem terminado a sobremesa. Era o momento. Levantei-me, pedindo a atenção de todos para um brinde. O silêncio caiu sobre a sala enquanto eu segurava minha taça de água. Não podia beber vinho no meu estado, embora ninguém soubesse disso ainda. Agradeço a presença de todos nesta noite tão especial, comecei, sentindo minha voz mais firme do que esperava. Vocês foram convidados porque são pessoas importantes, não apenas na sociedade de Cachoeira do Sul, mas na minha vida pessoal. E é por isso que preciso compartilhar algo com vocês. Olhei diretamente para meu pai, que mantinha um sorriso confiante, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Há exatamente um mês, na véspera do que seria meu casamento com Carlos,
Algo terrível aconteceu nesta casa. Algo que mudou minha vida para sempre e que não posso mais manter em segredo. O silêncio que tomou conta da sala era denso, quase palpável. Vi os olhares confusos dos convidados alternando entre mim e meu pai. Ele mantinha o sorriso, mas seus olhos revelavam uma sombra de preocupação. Maria, não acho que este seja o momento para dramatismos, disse ele, tentando retomar o controle da situação. Nossos convidados vieram para uma confraternização, não para ouvir histórias tristes. Eles vieram para ouvir a verdade, respondi, sentindo uma força que nunca havia experimentado antes. E a verdade, senhor meu pai, é que na noite de 3 de outubro, o senhor entrou no meu quarto bêbado e me violentou. As palavras caíram como um raio sobre todos os presentes. Dona Conceição levou as mãos à boca, sufocando um grito. O delegado endireitou-se na cadeira, subitamente alerta. O padre Joaquim fechou os olhos, como se estivesse rezando. Carlos empalideceu, seus olhos fixos em mim com uma mistura de horror e compreensão tardia. Meu pai levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira atrás dele. Isso é um absurdo, uma mentira deslavada. Minha filha está claramente perturbada desde o cancelamento do casamento. Peço desculpas a todos pelo constrangimento. Tenho provas, falei, mantendo minha voz firme apesar do tremor que percorria meu corpo. Tirei o gravador do bolso e o coloquei sobre a mesa. Há 3 semanas, gravei uma conversa onde o senhor confessa o que fez. Antes que meu pai pudesse reagir, apertei o botão de reprodução. A voz dele encheu a sala, inicialmente negando, depois confessando em detalhes o abuso, culminando com ameaças explícitas. Cada palavra reverberava nas paredes daquela sala de jantar que havia sido testemunha silenciosa de tantos horrores. Isso é uma montagem, uma falsificação, gritou ele, avançando para tomar o gravador das minhas mãos. O delegado foi mais rápido, interpondo-se entre nós. Antônio, fique onde está, ordenou com autoridade. E tem mais, continuei, sentindo que agora que havia começado, precisava ir até o fim. Estou grávida. Carrego no meu ventre o resultado daquela noite. Um filho que nunca pedi para ter, fruto de uma violência imperdoável. O choque nos rostos de todos era evidente. Ninguém ousava falar. Mesmo o prefeito, sempre tão eloquente, parecia ter perdido as palavras. Isso é impossível! Exclamou meu pai. Mas sua voz já não carregava a mesma convicção. Ela está inventando tudo isso. Provavelmente engravidou daquele noivo e agora quer me culpar. Carlos levantou-se, os punhos cerrados. Nunca toquei na Maria dessa forma, seu monstro. Sempre a respeitei. É verdade, confirmei. Carlos sempre foi respeitoso. Nosso casamento seria em branco, como manda a tradição. A criança que carrego só pode ser resultado daquela noite. Posso confirmar isso, disse o jovem jornalista, revelando-se finalmente. Sou Augusto Neves, do Diário de Cachoeira, e estive investigando outras denúncias contra o senhor Antônio Silva. Há pelo menos 2 outras moças na região que afirmam terem sido importunadas por ele, mas tiveram medo de fazer acusações formais. Meu pai olhou para o rapaz com ódio. Quem é você? Não foi convidado para esta casa. Eu o convidei, afirmei. Porque não quero que esta história seja mais um segredo varrido para debaixo do tapete desta cidade. Quero que todos saibam o que acontece dentro das casas respeitáveis de Cachoeira do Sul. O delegado aproximou-se do meu pai. Antônio Silva, diante das evidências apresentadas e da gravidade da acusação, vou levá-lo à delegacia para prestar esclarecimentos. Isso é um absurdo. Vocês vão acreditar numa menina histérica e num jornalista fofoqueiro contra a palavra de um cidadão respeitável como eu? Tenho uma reputação nesta cidade. Reputação construída sobre mentiras, interviu o padre Joaquim, falando pela primeira vez. Há anos vejo os hematomas na menina. Ouço seus lamentos velados no confessionário. Deus sabe que rezei para que ela encontrasse forças para se libertar. Meu pai, percebendo que estava encurralado, fez a única coisa que um homem como ele faria. Tentou fugir. Num movimento rápido, empurrou o delegado e correu em minha direção. Seus olhos estavam tomados por uma fúria que conheci tantas vezes. Suas mãos estendidas para meu pescoço. Você vai se arrepender disso, sua ingrata. Não recuei. Permaneci firme.
encarando-o, enquanto Carlos e o jornalista Augusto o agarravam, impedindo-o de me alcançar. Sua reação violenta foi a confirmação final que todos precisavam. Ninguém age assim sendo inocente. O delegado algemou meu pai e o arrastou para fora da casa, recitando seus direitos. Os vizinhos, atraídos pela comoção, assistiam perplexos à cena do respeitado comerciante sendo levado como um criminoso comum. Quando a porta se fechou atrás deles, caí sentada na cadeira, exausta. A adrenalina que me manteve de pé durante toda a confrontação agora se dissipava, deixando apenas o vazio e a incerteza sobre o futuro. Dona Conceição foi a primeira a se aproximar, envolvendo-me em um abraço maternal que há tanto tempo eu não sentia. Minha filha, por que não nos contou antes? Teríamos te ajudado. Tive medo, confessei, sentindo as lágrimas finalmente rolarem livremente pelo meu rosto. Medo que ninguém acreditasse. Medo de ser julgada. Medo dele. Carlos ajoelhou-se ao meu lado, segurando minhas mãos entre as suas. Seus olhos estavam marejados. Maria, eu sinto tanto. Se eu soubesse... Não havia como você saber, interrompi. Eu mesma mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. O prefeito Geraldo, visivelmente constrangido pela situação, tentava manter a compostura. Senhorita Maria, tenha certeza que este caso será tratado com a máxima seriedade. Não toleramos este tipo de comportamento em nossa cidade. Lá quase ri da hipocrisia. Quantos outros casos foram abafados sob sua administração? Quantas outras mulheres sofreram em silêncio enquanto a sociedade olhava para o outro lado? Mas mantive estas reflexões para mim mesma. Já havia feito o suficiente naquela noite. O jornalista Augusto aproximou-se com seu bloco de anotações. Maria, sua coragem vai inspirar outras vítimas a falarem. Posso publicar sua história no jornal de amanhã? Hesitei por um momento. Tornar tudo público significava expor não apenas meu pai, mas também a mim mesma. Significava que minha gravidez, fruto de uma violência inominável, seria conhecida por todos. Mas então percebi que o segredo só protegeria o agressor, nunca a vítima. Sim, respondi finalmente. Publique tudo, cada detalhe. É hora de Cachoeira do Sul abrir os olhos para o que acontece atrás das portas fechadas. Naquela mesma noite, quando todos partiram, fiz minhas malas. Sabia que não poderia permanecer naquela casa nem mais um dia. As paredes pareciam guardar cada grito sufocado, cada lágrima derramada em silêncio. Teresa, minha prima de Porto Alegre, havia prometido me acolher, e era para lá que eu iria. Deixei apenas uma nota sobre a mesa da cozinha. Não fugi. Escolhi viver. Na manhã seguinte, antes mesmo de partir para a rodoviária, passei pela banca de jornais da Praça Central. Lá estava, na primeira página do Diário de Cachoeira, filha denuncia abuso e estupro cometido pelo próprio pai. A foto do meu pai sendo conduzido algemado pelo delegado ilustrava a matéria. Senti olhares me seguindo enquanto caminhava. Alguns de compaixão, outros de curiosidade mórbida. E também aqueles carregados de julgamento, como se eu tivesse alguma culpa pelo que ocorreu. A notícia havia se espalhado como fogo em palha seca. No terminal rodoviário, encontrei o doutor Oswaldo Peixoto, médico do posto de saúde local. Ele se aproximou discretamente. Maria, soube do ocorrido. Quero que saiba que estou à disposição para acompanhar sua gravidez quando você retornar. Ou posso recomendar um colega em Porto Alegre, se preferir. Agradeci com um aceno de cabeça. Era reconfortante saber que havia pessoas dispostas a me apoiar, mesmo que tardiamente. O ônibus para Porto Alegre partiria em 20 minutos. Sentada no banco de espera, senti uma presença ao meu lado. Era Carlos. Vim me despedir, disse ele visivelmente desconfortável, e pedir perdão por não ter percebido o que estava acontecendo. Não havia como você saber, repeti. Eu mesma não queria acreditar. O que vai fazer agora? Sobre o bebê? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Eu mesma ainda não tinha uma resposta clara. Como amar uma criança concebida em tais circunstâncias? Como olhar para ela sem lembrar da violência que a gerou? Não sei, confessei finalmente. Só sei que preciso sair daqui, respirar outros ares, pensar com clareza longe de tudo isso. Carlos assentiu, compreensivo.
Se precisar de qualquer coisa mesmo... Obrigada, interrompi. Mas preciso fazer isso sozinha. O ônibus chegou, pontual como sempre. Ao embarcar, olhei uma última vez para a cidadezinha que havia sido meu lar e minha prisão. As montanhas ao fundo, o rio serpenteando à distância, o campanário da igreja destacando-se na paisagem. Cachoeira do Sul continuaria existindo, com seus segredos e hipocrisias. Mas eu não seria mais parte disso. A viagem até Porto Alegre durou 4 horas, durante as quais refleti sobre cada decisão que me trouxe até ali. Não me arrependi de nenhuma delas. Teresa me esperava na rodoviária, seu rosto sério, mas acolhedor. Sem fazer perguntas, conduziu-me ao seu pequeno apartamento no centro da capital. Era um lugar modesto, mas limpo e aconchegante, decorado com livros e plantas. "Pode ficar o tempo que precisar", disse ela, mostrando-me o quarto de hóspedes. "Ninguém vai te julgar aqui." Nas semanas seguintes, adaptei-me à vida na capital. Teresa me apresentou ao Dr. Roberto, um médico de sua confiança que acompanharia minha gravidez. Também me inscreveu em aulas para concluir o ensino médio, que havia abandonado após a morte de minha mãe. Enquanto isso, em Cachoeira do Sul, o caso ganhava proporções inesperadas. Teresa me mostrava os jornais que chegavam relatando os desdobramentos. Meu pai permanecia detido, negando as acusações. Mas a gravação era uma prova irrefutável. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. A notícia de que eu estava grávida do meu próprio pai causou comoção na pequena cidade. Algumas pessoas, principalmente mulheres, organizaram uma vigília em apoio à minha causa. Outras, mais conservadoras, questionavam por que eu não havia denunciado antes, insinuando que talvez houvesse consentimento da minha parte. A ignorância humana não tem limites. O mais surpreendente foi descobrir que não era a única vítima. Após a publicação da minha história, outras 2 moças se apresentaram ao delegado com relatos semelhantes. Uma delas, filha de um funcionário da venda do meu pai, e outra, uma sobrinha distante que passava temporadas em nossa casa. Ambas haviam sido silenciadas pelo medo e pela vergonha, exatamente como eu. Seus depoimentos fortaleceram ainda mais o caso contra meu pai, tornando sua condenação praticamente certa. O advogado de defesa tentou desqualificar as acusações, alegando que éramos todas moças de moral duvidosa. Mas a estratégia não funcionou. Os tempos estavam mudando, ainda que lentamente. No 4º mês de gravidez, comecei a sentir os primeiros movimentos do bebê. Era uma sensação estranha, saber que dentro de mim crescia uma vida, independente das circunstâncias de sua concepção. Nas consultas com o Dr. Roberto, descobri que era uma menina que não pediu para nascer daquela forma, que não tinha culpa alguma. Foi nesse momento que tomei a decisão de manter a gravidez e criar minha filha. Não permitiria que o ódio que sentia pelo meu pai se estendesse à criança inocente. Ela seria criada com amor, respeito e dignidade, tudo que me foi negado. Teresa apoiou minha decisão e ajudou-me a preparar um pequeno enxoval. Consegui um emprego como auxiliar na biblioteca municipal, onde poderia trabalhar sentada durante a gravidez. Aos poucos, construía uma nova vida longe das sombras do passado. O julgamento do meu pai aconteceu quando eu estava no 6º mês. Não voltei à Cachoeira do Sul para testemunhar. Meu depoimento foi colhido em Porto Alegre e enviado ao juiz. As outras vítimas, no entanto, enfrentaram-no pessoalmente no tribunal. Imagino a coragem que isso exigiu delas. Recebi a notícia da condenação do meu pai por carta. O delegado de Cachoeira do Sul, surpreendentemente sensível à minha situação, escreveu-me pessoalmente informando que Antônio Silva havia sido sentenciado a 12 anos de prisão. Era 1964. E casos como o meu raramente chegavam a um veredicto tão severo. A gravação, as testemunhas adicionais e a crescente pressão da comunidade foram decisivas. O juiz, um homem tradicionalmente conservador, surpreendeu a todos com sua postura firme durante o julgamento. Crimes como este, escreveu ele na sentença, que o delegado transcreveu parcialmente na carta, são ainda mais graves quando cometidos por aqueles que deveriam oferecer proteção.
A traição da confiança mais sagrada entre pai e filha merece a mais rigorosa punição prevista em lei. Segurei aquele papel entre os dedos trêmulos, sentada na pequena sala do apartamento de Teresa. Minha barriga já estava proeminente, abrigando 7 meses de uma vida que crescia a cada dia. Senti uma mistura confusa de emoções. Alívio, tristeza, uma estranha sensação de vazio. Não havia alegria na condenação do meu pai, apenas a confirmação de que a justiça, pelo menos desta vez, funcionou como deveria. Teresa observou-me da porta da cozinha, segurando 2 xícaras de chá. "Como se sente?" perguntou ela, colocando uma xícara na mesinha ao meu lado. "Não sei", respondi honestamente. Deveria sentir-me vingada, satisfeita, mas só consigo pensar em como tudo poderia ter sido diferente. Teresa assentiu, compreensiva. Ela havia se tornado mais que uma prima distante. Era minha confidente, meu apoio, minha família escolhida. Uma professora de história respeitada, aos 35 anos nunca havia se casado, preferindo dedicar-se aos estudos e à sua independência. Na época, era vista como uma excentricidade, mas para mim, tornou-se um modelo de como uma mulher poderia existir no mundo, sem precisar da validação masculina. "O que pretende fazer agora?" perguntou ela, sentando-se ao meu lado. "Continuar vivendo, criar minha filha. Quem sabe voltar a estudar formalmente." Não era apenas conversa fiada. Nos meses em que estive em Porto Alegre, descobri um gosto pelos livros que havia sido sufocado em Cachoeira do Sul. Na biblioteca onde trabalhava, passei a devorar literatura, história, ciências, tudo o que caía em minhas mãos. A funcionária mais antiga, Dona Eleonora, notou meu interesse e começou a separar volumes que achava que me interessariam. Foi ela quem sugeriu que eu poderia tentar o curso normal para me tornar professora. "Você tem jeito com as crianças que vêm aqui", disse ela certa tarde, observando-me ajudar um menino a encontrar um livro sobre dinossauros. "E tem sede de conhecimento. Seria uma ótima professora." A ideia plantou-se em minha mente como uma semente. Ensinar, transmitir conhecimento, ajudar a formar mentes jovens para que nunca aceitassem os abusos como normais, para que questionassem as estruturas opressoras. Era um objetivo que fazia sentido. No 8º mês de gravidez, recebi outra carta, desta vez do advogado do meu pai. Ele havia recebido instruções para vender a casa e a venda em Cachoeira do Sul. Como única herdeira legal, eu precisava autorizar a transação. O dinheiro seria depositado em uma conta em meu nome, menos uma porcentagem que seria usada para pagar a defesa e garantir alguns privilégios básicos na prisão. A ideia de lucrar com a venda das propriedades do meu pai causou-me repulsa inicial. Aquela casa guardava apenas memórias dolorosas. Aquela venda havia sido o reino onde ele construiu sua imagem respeitável enquanto destruía a minha em casa. Mas então pensei pragmaticamente. Eu estava prestes a ter um bebê, vivendo da caridade de Teresa e com um emprego modesto. Precisava de recursos para recomeçar. Autorizei a venda com uma condição. Metade do valor seria doado para a criação de um abrigo para mulheres vítimas de violência em Cachoeira do Sul. O advogado tentou argumentar, mas fui inflexível. Era isso ou nada. Ele acabou cedendo. Júlia nasceu numa madrugada chuvosa de maio de 1964. O trabalho de parto durou 14 horas, durante as quais oscilei entre a dor física e o turbilhão emocional. Teresa permaneceu ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, enxugando meu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Quando finalmente ouvi o choro agudo da minha filha, algo se quebrou dentro de mim, não de forma dolorosa, mas como se um dique se rompesse, liberando emoções que havia represado por tanto tempo. Quando a colocaram em meus braços, pequena e vermelha, com uma penugem escura cobrindo a cabeça, olhei para aquele rostinho amassado e não vi meu pai. Não vi o horror, a violência, a vergonha. Vi apenas uma criança inocente, uma vida nova, uma possibilidade de recomeço. "Júlia", sussurrei, testando o nome que havia escolhido. "Minha Júlia." Teresa inclinou-se sobre nós, sorrindo através das lágrimas. "Ela é linda, Maria, e é só sua." Os primeiros meses com um recém-nascido foram desafiadores. Júlia era uma bebê agitada, que chorava muito durante a noite.
Eu me revezava entre o cansaço extremo e uma ansiedade constante, temendo não ser capaz de cuidar adequadamente dela. Teresa ajudava como podia, mas também tinha suas aulas e responsabilidades. Contratamos uma senhora do prédio, Dona Marlene, para ficar com Júlia durante as horas em que eu voltei a trabalhar na biblioteca, agora em período reduzido. Quando Júlia completou 6 meses, recebi uma proposta para trabalhar em tempo integral na biblioteca, com um salário melhor. Aceitei imediatamente. No mesmo período, comecei a frequentar aulas noturnas para completar meus estudos. Deixava Júlia com Teresa ou Dona Marlene. Estudava até tarde e acordava com o sol para amamentar. Foram meses exaustivos, mas cada pequena conquista, um elogio de um professor, um sorriso de Júlia, um livro concluído, era um passo para longe do passado e em direção ao futuro que eu estava construindo. Foi nesse período que conheci seu Manuel, um senhor de 70 anos que frequentava diariamente a biblioteca. Aposentado, viúvo, ex-professor de português, ele vinha sempre no mesmo horário, sentava-se na mesma mesa e lia durante horas. Começamos a conversar sobre livros, depois sobre a vida. Ele nunca perguntou sobre minha história ou sobre o pai de Júlia, mas ofereceu-me algo que eu nunca havia tido: a presença gentil e respeitosa de uma figura masculina mais velha. Um dia, hesitante, levei Júlia para conhecê-lo. Ela já estava com quase 1 ano e balbuciava algumas palavras. Para minha surpresa, ela estendeu os bracinhos para ele imediatamente. Seu Manuel, com lágrimas nos olhos, contou-me que nunca havia tido filhos. Sua esposa falecera jovem, vítima de tuberculose, assim como minha mãe. Posso ser uma espécie de avô para ela? Perguntou timidamente. Não para substituir ninguém, mas para adicionar. Concordei, emocionada. Júlia merecia referências positivas. Homens que a tratassem com respeito e carinho. Seu Manuel tornou-se presença constante em nossas vidas. Ele lia histórias para Júlia, trazia-lhe pequenos presentes, ensinou-lhe as primeiras letras. Para mim, oferecia conselhos sobre livros, estudos e, ocasionalmente, sobre a vida. Você é mais forte do que pensa, Maria, disse-me certa vez, quando eu estava particularmente cansada entre o trabalho e os estudos, e está criando uma menina que será ainda mais forte. Em 1967, 3 anos após o nascimento de Júlia, recebi meu diploma de professora. A cerimônia foi modesta, mas significativa. Teresa, seu Manuel, Dona Eleonora da biblioteca e Júlia, agora uma menina falante de 3 anos, estavam lá para me aplaudir. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Uma conquista que ninguém poderia tirar de mim. Com o diploma em mãos, surgiu uma questão: permanecer em Porto Alegre ou voltar para a Cachoeira do Sul. A cidade grande havia me acolhido, oferecido oportunidades, permitido que eu me reinventasse longe dos olhares julgadores de quem conhecia minha história. Mas algo me puxava de volta. Não era nostalgia. Deus sabe que não tinha memórias felizes para cultivar, mas um senso de propósito. O abrigo para mulheres que havia sido criado com parte do dinheiro da venda das propriedades do meu pai estava funcionando. Chamava-se Casa Helena, em homenagem à minha mãe. Recebi uma carta da diretora, convidando-me para conhecer o espaço e, talvez, colaborar de alguma forma. Discuti longamente com Teresa, pesando os prós e contras. Tem certeza que quer voltar? Perguntou ela preocupada. As pessoas vão falar. Vão olhar para Júlia e lembrar de como ela foi concebida. As pessoas sempre falam, respondi. Mas agora sou diferente. Não sou mais aquela menina assustada. Sou uma mulher formada, independente, mãe. E Júlia merece conhecer suas raízes, mesmo que sejam complicadas. A decisão não foi fácil, mas senti que era a certa. Aceitei uma vaga de professora na Escola Municipal de Cachoeira do Sul e alugamos uma pequena casa na periferia da cidade. Seu Manuel, para minha surpresa, decidiu vir conosco. Já vivi o suficiente em Porto Alegre, disse ele. Uma cidadezinha tranquila seria perfeita para meus últimos anos. Além disso, quem vai ensinar Júlia a pescar se eu ficar aqui? Assim, em janeiro de 1968, quase 5 anos após minha partida, voltei à Cachoeira do Sul. A cidade havia mudado pouco fisicamente, mas senti uma diferença no ar. Ou talvez fosse eu quem havia mudado.
olhando agora através das lentes da experiência e da educação. Nossa chegada não passou despercebida, claro. Os olhares nos seguiam pelas ruas. Os sussurros acompanhavam nossa passagem pelo mercado. Algumas pessoas viravam o rosto, outras cumprimentavam timidamente. Júlia, alheia à atenção, encantava-se com o rio, com os pássaros, com o espaço aberto que não tínhamos no apartamento em Porto Alegre. No primeiro dia de aula, entrei na sala de aula tremendo por dentro, mas com a postura ereta. 25 rostinhos curiosos me encaravam, filhos e filhas de pessoas que provavelmente conheciam minha história, que talvez tivessem formado opiniões sobre mim sem nunca terem me conhecido. "Bom dia", disse, surpreendendo-me com a firmeza na minha voz. "Meu nome é Professora Maria das Dores e estou muito feliz em conhecer vocês." As primeiras semanas foram desafiadoras. Senti os olhares desconfiados de alguns pais. Ouvi comentários velados de colegas professoras, mas mantive-me focada no trabalho, nas crianças, na construção de um ambiente de respeito mútuo na sala de aula. Aos poucos, a desconfiança foi cedendo lugar à aceitação relutante e, eventualmente, ao respeito. Júlia adaptou-se facilmente. Matriculei-a no jardim de infância, onde fez amigos rapidamente. Sua natureza aberta e curiosa conquistava a todos. Quando perguntavam sobre seu pai, ela respondia simplesmente: "Não tenho pai, tenho um avô Manuel." Decidimos juntas que contaríamos a verdade quando ela fosse mais velha, de forma apropriada à sua idade. Em paralelo às aulas, comecei a colaborar com a Casa Helena. Primeiro apenas como voluntária ocasional, depois assumindo um papel mais ativo na organização de atividades educacionais para as mulheres acolhidas e seus filhos. Muitas vinham de situações similares à minha: violência doméstica, abuso, abandono. A diferença é que agora existia um lugar para onde fugir, pessoas dispostas a acreditar e ajudar. Foi lá que conheci Clarice, uma jovem de 19 anos que havia sido espancada pelo marido e fugira com o filho de 2 anos. Quando ela me viu pela primeira vez, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Você é aquela da história", gaguejou. Assenti, sem constrangimento. "Sim, sou eu. E veja onde estou agora. Veja onde você pode estar em alguns anos." Tornei-me uma espécie de símbolo para aquelas mulheres. Não por escolha, mas por circunstância. Se eu havia sobrevivido, denunciado, reconstruído minha vida, elas também poderiam. Era um peso e uma honra que carregava com seriedade. Em 1970, 2 anos após nosso retorno, recebi uma notificação oficial. Meu pai havia morrido na prisão. Um ataque cardíaco, segundo o laudo médico. Não senti alegria, não senti tristeza. Talvez apenas um leve alívio, sabendo que aquele capítulo estava definitivamente encerrado. Não compareci ao enterro, que foi organizado por um primo distante. Em vez disso, no dia em que ele foi sepultado, levei Júlia, agora com 6 anos, para um piquenique à beira do rio. Sentada na grama, observando minha filha correr atrás de borboletas, pensei em quanto minha vida havia mudado desde aquela noite terrível. Em como da escuridão mais profunda pôde nascer tanta luz. "Mamãe, olha o que encontrei!" gritou Júlia, correndo em minha direção com algo nas mãozinhas em concha. Era um filhote de passarinho, caído do ninho, ainda vivo, mas vulnerável. "O que vamos fazer com ele?" perguntei, observando sua expressão preocupada. "Vamos cuidar dele até ele poder voar sozinho", respondeu ela com a simplicidade e sabedoria das crianças. Olhando para minha filha, para aquela criança concebida nas piores circunstâncias possíveis, mas que crescia cheia de compaixão e força, senti uma onda de orgulho tão intensa que me deixou sem ar. Júlia era a prova viva de que o bem pode surgir das situações mais improváveis, de que somos mais do que nossa origem, de que o futuro é sempre uma página em branco esperando para ser escrita. E eu, Maria das Dores, aos 24 anos, havia apenas começado a escrever a minha. Os anos seguintes foram de crescimento constante, tanto para mim quanto para Júlia. Cachoeira do Sul, que antes havia sido cenário do meu maior tormento, tornou-se palco da minha reconstrução. A pequena professora, mãe solteira com uma história complicada,
aos poucos conquistou o respeito da comunidade, não com palavras, mas com ações. Em 1973, quando Júlia completou 9 anos, fui convidada para assumir a direção da escola municipal. Hesitei inicialmente. A posição me colocaria ainda mais em evidência. E havia sempre aqueles olhares, aqueles comentários sussurrados quando passávamos. Mas então pensei nas possibilidades. Implementar mudanças no currículo, incluir discussões sobre respeito e consentimento, criar um ambiente verdadeiramente seguro para as crianças. Aceite, incentivou seu Manuel, agora com quase 80 anos, mas ainda lúcido e vital. Você transformou sua dor em propósito. Isso é raro, Maria. É um dom. Aceitei o cargo, e nos 10 anos seguintes, revolucionei aquela pequena escola do interior. Introduzimos aulas de educação sexual apropriadas para cada idade. Criamos um sistema de apoio para crianças que demonstravam sinais de abuso. Estabelecemos pontes com a Casa Helena para acolher mães em situação de vulnerabilidade. Não foi fácil. Enfrentei resistência de pais conservadores, da igreja local, até mesmo de algumas professoras mais antigas. Mas persisti. A senhora está indo longe demais, argumentou certa vez o Padre Novo, substituto do Padre Joaquim que havia falecido anos antes. Algumas coisas não devem ser discutidas com crianças. Foi exatamente esse silêncio que permitiu que meu pai fizesse o que fez comigo. Respondi, sem hostilidade, mas com firmeza. Quantas crianças nesta cidade estão sofrendo agora mesmo porque lhes ensinamos que certos assuntos não devem ser mencionados? Ele não tinha resposta para isso. Ninguém tinha. Júlia crescia forte e brilhante, uma adolescente de olhos vivos e opiniões firmes. Aos 12 anos, começou a fazer perguntas mais específicas sobre seu nascimento, sobre por que não tinha um pai como as outras crianças. Até então, tínhamos nos mantido na versão simplificada. Seu pai tinha sido uma pessoa má que machucou a mamãe, e agora estava morto. Numa tarde de domingo, sentadas na varanda de nossa casa, maior e mais confortável que a primeira que alugamos ao retornar à cidade, contei-lhe a verdade. Não os detalhes gráficos, mas o suficiente para que entendesse a gravidade da situação e como ela havia nascido. Então meu avô era meu pai? Perguntou ela, tentando processar a informação. Seus olhos marejados me cortaram o coração. Biologicamente, sim, respondi, segurando suas mãos. Mas um pai é muito mais que isso. Um pai é quem ama, protege, ensina, como seu Manuel tem sido para você. Ela ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Você poderia ter não me tido, disse finalmente, a voz pequena. Muitas mulheres teriam feito isso. Sim, concordei honestamente. Pensei nisso. Mas então percebi que você não tinha culpa de nada, que você era uma vida inocente. E quando te segurei pela primeira vez, soube que havia tomado a decisão certa. Júlia jogou-se em meus braços, chorando como não fazia desde pequena. Choramos juntas, não de tristeza, mas de uma estranha combinação de dor e gratidão. Dor pelo passado que não podíamos mudar. Gratidão pelo presente que havíamos construído apesar de tudo. Nos dias seguintes, notei-a mais quieta, introspectiva. Respeitei seu espaço, deixando claro que estava disponível quando quisesse conversar. Uma semana depois, ela apareceu na minha porta à noite, segurando um caderno. Escrevi algo, disse timidamente. Posso ler para você? Era um poema. Um poema sobre ser semente de tempestade que floresce em dia de sol, sobre carregar sangue que não define quem ela é, sobre a força das mulheres da família dela. A maturidade e profundidade daquelas palavras me deixaram sem fôlego. Estou pensando em ser escritora, confessou ela, após terminar a leitura. Quero contar histórias, histórias que importam. Abracei-a com força, sentindo um orgulho que mal cabia no peito. Você será uma escritora incrível, minha filha. Em 1979, quando Júlia completou 15 anos, recebemos uma notícia que mudaria novamente nossas vidas. Teresa, minha prima que me acolhera em Porto Alegre, havia sido convidada para lecionar na Sorbonne, em Paris. Era uma oportunidade excepcional, especialmente para uma mulher brasileira durante aquele período.
Quero que vocês venham comigo, disse ela durante uma visita. Ao menos por um tempo. Seria uma experiência incrível para Júlia, tão brilhante e curiosa. E para você também, Maria. Há tanto mundo além de Cachoeira do Sul. A proposta era tentadora. Nunca havia saído do Rio Grande do Sul, quanto mais do Brasil. Paris era um sonho distante, algo que via apenas nos livros e revistas ocasionais que chegavam à biblioteca. Mas havia construído uma vida ali, um propósito, uma comunidade. Precisamos pensar, respondi. Não é uma decisão simples. Discuti longamente com Júlia, que estava dividida entre a excitação da aventura e o medo do desconhecido. Seu Manuel, agora bastante idoso e morando conosco, foi surpreendentemente o mais entusiasta. Vão, incentivou ele. Já vivi o suficiente para saber que oportunidades assim são raras. Estarei bem aqui, cuidando da casa e esperando suas cartas. Relutantes em deixá-lo, propusemos que viesse conosco, mas ele recusou gentilmente. Sou velho demais para recomeçar em outro país. Além disso, alguém precisa cuidar das suas plantas. Depois de muita reflexão, decidimos aceitar. Seria uma estadia temporária, 1 ano, talvez 2. Tempo suficiente para Júlia ter uma experiência internacional antes de retornar para seus estudos universitários no Brasil. A despedida foi emocionante. A escola organizou uma festa surpresa, com presentes e cartas das crianças. A Casa Helena realizou uma cerimônia em minha homenagem, reconhecendo minha contribuição ao longo dos anos. Até mesmo o prefeito, que inicialmente havia sido um dos mais céticos sobre meu retorno à cidade, compareceu para desejar-nos boa viagem. Partir foi difícil, mas também libertador. Embarcamos num avião em Porto Alegre, a primeira vez que Júlia voava, com destino a Paris, via Rio de Janeiro. A emoção em seus olhos ao ver a cidade-luz pela primeira vez valeu cada momento de incerteza. O Sena serpenteando pela cidade, a Torre Eiffel recortada contra o céu, as ruas de paralelepípedos, os cafés nas calçadas. Era como entrar num mundo mágico depois de uma vida inteira no interior brasileiro. Os 2 anos planejados transformaram-se em 5. Júlia adaptou-se com surpreendente facilidade, aprendendo francês em tempo recorde e sendo aceita na Sorbonne para estudar literatura. Eu, por minha vez, encontrei trabalho numa escola para filhos de imigrantes latino-americanos, utilizando minha experiência para ajudar crianças deslocadas a se adaptarem à nova realidade. Paris me ensinou que o mundo era maior e mais complexo do que jamais imaginei. Conheci pessoas de todos os continentes, histórias tão ou mais dolorosas que a minha, e também histórias de superação inspiradoras. Aprendi que minha experiência, embora única para mim, era parte de um padrão universal de opressão e resistência feminina que atravessava culturas e fronteiras. Em 1983, seu Manuel faleceu pacificamente durante o sono. Retornamos ao Brasil para o funeral, sentindo profundamente a perda daquele que havia sido a única figura paterna positiva em nossas vidas. Em seu testamento, deixou-nos sua pequena poupança e uma carta para cada uma. Maria, dizia a minha, com sua caligrafia elegante de professor antigo. Conhecê-la e a Júlia foi o maior presente dos meus anos finais. Vocês me ensinaram que família é quem escolhemos amar, não apenas quem compartilha nosso sangue. Estou orgulhoso da mulher que você se tornou, da mãe que você é, do bem que você espalha pelo mundo. Continue sendo luz, mesmo quando a escuridão parecer impenetrável. Com todo o meu amor, seu amigo, seu pai de coração, Manuel. Li e reli aquelas palavras através das lágrimas, sentindo que havia perdido não apenas um amigo, mas verdadeiramente um pai. O pai que nunca tive, o pai que minha filha merecia. Após o funeral, precisávamos decidir, retornar a Paris ou ficar no Brasil. Júlia estava prestes a concluir seus estudos na Sorbonne e planejava iniciar um mestrado. Eu sentia a falta do trabalho na Casa Helena, da comunidade que havíamos construído em Cachoeira do Sul. Podemos nos dividir por um tempo, sugeriu Júlia. Você volta, retoma seu trabalho. Eu termino meus estudos e depois retorno também. A ideia de separar-me dela, mesmo que temporariamente, era dolorosa.
Havíamos estado juntas em cada passo da jornada, mas também percebi que era o curso natural das coisas. Ela estava crescendo, tornando-se independente, trilhando seu próprio caminho. Se é o que você quer, eu apoio. Respondi finalmente. Mas prometa que vai se cuidar. Sempre, sorriu ela. Aprendi com a melhor. Retornei sozinha à Cachoeira do Sul, onde fui recebida de braços abertos. A Casa Helena havia crescido, agora com um programa educacional mais robusto e parcerias com instituições em Porto Alegre. Assumi a coordenação pedagógica, implementando muito do que havia aprendido na França sobre acolhimento e reintegração social. Nos 2 anos seguintes, Júlia e eu nos comunicamos por cartas semanais e telefonemas ocasionais, caros e com péssima qualidade de som, mas que faziam meu coração saltar quando ouvia sua voz. Ela me contava sobre seus estudos, sobre um jovem professor assistente brasileiro que havia conhecido, sobre seus planos de escrever um livro baseado em nossa história. Seria ficção, claro, explicou ela numa carta, mas com elementos da realidade, uma forma de dar voz a tantas mulheres silenciadas. Você se importaria? Respondi que não apenas não me importava, como me sentia honrada. Nossa história, por mais dolorosa que fosse em suas origens, havia se transformado em algo poderoso, algo que poderia ajudar outras pessoas. Era uma forma de redenção que nunca havia imaginado. Em 1986, Júlia retornou ao Brasil, não sozinha, mas acompanhada de Roberto, o professor assistente que havia mencionado em suas cartas. Eles estavam noivos e planejavam se casar em poucos meses. Vê-la feliz, amada, realizada, era a maior recompensa que eu poderia ter. O casamento foi realizado na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a mesma onde, 23 anos antes, meu próprio casamento deveria ter acontecido. A simetria não passou despercebida por mim, mas não havia amargura, apenas um profundo senso de ciclos completados e reescritos. Júlia estava radiante em seu vestido branco simples. Roberto, um homem gentil de olhos inteligentes, olhava-a com admiração genuína. A igreja estava cheia. Amigos de Paris, colegas da universidade em Porto Alegre, onde ambos lecionariam, pessoas da comunidade de Cachoeira do Sul, que haviam acompanhado nossa jornada ao longo dos anos. Enquanto a observava fazer seus votos, lembrei-me da menina que nasceu das circunstâncias mais terríveis, que cresceu em meio a olhares de desconfiança e sussurros maldosos, que enfrentou a verdade sobre suas origens com uma maturidade surpreendente e que agora estava ali, iniciando um novo capítulo de sua vida. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto, não de tristeza, mas de uma gratidão profunda pelo milagre que é a vida, pela capacidade humana de transcender a dor e transformá-la em algo belo. Naquela noite, durante a pequena recepção no salão paroquial, Júlia anunciou que seu livro havia sido aceito por uma editora. Filhas da Tempestade seria publicado no ano seguinte. A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados, especialmente das mulheres da Casa Helena que estavam presentes. Os anos seguintes trouxeram mais alegrias. O livro de Júlia foi um sucesso modesto, mas significativo, especialmente nos círculos acadêmicos e feministas. Ela e Roberto estabeleceram-se em Porto Alegre, onde ambos construíram carreiras respeitáveis. Em 1988, nasceu minha primeira neta, Helena, uma homenagem à minha mãe que nunca conheci verdadeiramente. 2 anos depois, veio o pequeno Manuel, perpetuando a memória daquele que havia sido nosso porto seguro. Permaneci em Cachoeira do Sul, dividindo meu tempo entre a Casa Helena e visitas frequentes a Porto Alegre. À medida que envelhecia, via com satisfação como a pequena cidade havia mudado. Não era mais o lugar sufocante de segredos escondidos sob o verniz da respeitabilidade. Problemas ainda existiam, claro, mas havia agora espaços para discuti-los, recursos para enfrentá-los, pessoas dispostas a ajudar. Quando me aposentei em 2003, aos 57 anos, a comunidade organizou uma celebração que me deixou sem palavras. Centenas de pessoas compareceram, ex-alunos, mulheres que haviam passado pela Casa Helena, colegas de trabalho, amigos.
Fui homenageada com uma placa na entrada da instituição e o anúncio de que a biblioteca municipal receberia meu nome. Maria das Dores Silva, disse o prefeito durante a cerimônia, transformou sua dor pessoal em cura coletiva. Ensinou-nos que o silêncio protege apenas os opressores. Mostrou-nos que é possível reconstruir-se das cinzas da maior tragédia. Cachoeira do Sul tem uma dívida eterna com sua coragem. Sentada ali, ouvindo aquelas palavras, pensei na jovem de 17 anos que havia sido, aterrorizada e sozinha, sem imaginar que um dia seria celebrada publicamente. Pensei em todas as decisões, grandes e pequenas, que me trouxeram até aquele momento. A decisão de confrontar meu pai, a decisão de manter minha filha, a decisão de estudar, de retornar, de permanecer, de falar. Hoje, aos 79 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de seu início traumático, foi plena de significado e propósito. Vejo uma filha extraordinária, netos brilhantes, uma comunidade transformada. Vejo mulheres que encontraram sua voz porque eu encontrei a minha. A vingança que planejei naquela noite distante de 1963 não foi apenas a exposição pública do meu pai, embora aquilo tenha sido necessário. A verdadeira vingança foi viver bem, foi recusar-me a ser definida pelo que me aconteceu, foi transformar a dor em força e a tragédia em triunfo. Esta é a minha história. Uma história de horror e esperança, de queda e ascensão, de escuridão e luz. Uma história que começou como um segredo sussurrado e termina como um testemunho proclamado. E se há algo que aprendi ao longo desta jornada, é que nossa maior força reside não em esconder nossas cicatrizes, mas em mostrá-las ao mundo e dizer: isto aconteceu, sobrevivi, e você também pode. Meus queridos, meu nome é Maria das Dores, e hoje compartilhei com vocês a história mais difícil da minha vida. Uma história que começou há mais de 6 décadas, quando eu tinha apenas 17 anos, e sonhava com um casamento que me libertaria da casa opressora onde vivia com meu pai após a morte de minha mãe. Como vocês ouviram, meu próprio pai, Antônio Silva, cometeu o ato mais imperdoável contra mim na véspera do que seria meu casamento com Carlos Eduardo. Daquele momento de horror, nasceu minha filha Júlia, concebida nas piores circunstâncias que uma mulher pode imaginar. Mas também nasceu em mim uma força que eu não sabia possuir. Contei como planejei cuidadosamente minha vingança, não movida pelo ódio, mas pela justiça. Como gravei a confissão do meu pai e o expus publicamente durante um jantar com as figuras mais importantes da cidade, incluindo o prefeito, o delegado e um jornalista que eu havia convidado secretamente. Lembram-se de como aquela noite mudou tudo? De como meu pai foi preso e posteriormente condenado a 12 anos de prisão? Algo quase inimaginável para a época. Compartilhei minha fuga para Porto Alegre, acolhida por minha prima Teresa, onde dei à luz e comecei a reconstruir minha vida. Falei sobre como, apesar do medo inicial, decidi amar minha filha, separando-a completamente das circunstâncias de seu nascimento. Como voltei a estudar, tornei-me professora. Encontrei em seu Manuel a figura paterna que nunca tive. Vocês acompanharam meu retorno à Cachoeira do Sul 5 anos depois, não mais como vítima, mas como uma mulher formada e independente. Viram como enfrentei os olhares, os sussurros, as desconfianças e como gradualmente conquistei o respeito da comunidade através do meu trabalho na escola e na Casa Helena. O abrigo para mulheres vítimas de violência que ajudei a criar com parte do dinheiro da venda das propriedades do meu pai. Contei sobre o crescimento de Júlia, sobre como revelei a verdade a ela quando tinha idade suficiente para compreender, e como ela transformou essa história dolorosa em força criativa, tornando-se escritora e professora universitária. Falei sobre nossa temporada em Paris, sobre o casamento dela com Roberto, sobre meus netos Helena e Manuel, que carregam os nomes de pessoas importantes em nossa jornada. E, finalmente, compartilhei o sentido mais profundo da minha vingança. Não apenas a exposição do meu agressor, mas a recusa em ser definida pelo trauma, a transformação da dor em propósito, a construção de uma vida plena apesar de tudo, e talvez até por causa de tudo que aconteceu. Esta história que contei hoje não é apenas minha,
É a história de inúmeras mulheres que sofrem em silêncio, que carregam fardos impossíveis, que enfrentam escolhas dilacerantes. Mulheres que, como eu, encontram força onde parecia não haver nenhuma, que se levantam quando tudo parece perdido, que transformam sua dor em algo maior que elas mesmas. Compartilhei minha história não para causar choque ou despertar pena, mas para mostrar que há sempre um caminho adiante, mesmo nas circunstâncias mais devastadoras. Para mostrar que nossas origens não definem nosso destino, que somos mais fortes do que imaginamos. Aos 79 anos, olhando para trás, vejo uma vida que, apesar de seu início traumático, foi rica em significado, propósito e até mesmo alegria. Vejo as centenas de mulheres e crianças que ajudei ao longo dos anos. Vejo minha filha brilhante e meus netos adoráveis. Vejo uma comunidade transformada pela coragem de enfrentar suas sombras. Esta é a mensagem que quero deixar para vocês hoje. Não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Não importa quão profunda seja a ferida, a cura é possível. Não importa quanto poder os opressores pareçam ter, a verdade e a justiça podem prevalecer. Agora, meus queridos, se minha história tocou seu coração, se estas palavras fizeram algum sentido para você, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou. Cada inscrição é um reconhecimento de que estas histórias importam, de que estas vozes, muitas vezes silenciadas por tanto tempo, merecem ser ouvidas. Deixe seu comentário contando o que sentiu ao ouvir minha história. Houve algum momento que tocou você especialmente? Conhece alguém que passou por algo semelhante? Suas palavras não apenas me confortam, mas também podem ser um farol para outras pessoas que estejam passando por situações difíceis e encontrem seu comentário. Dê seu like no vídeo. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir esta mensagem de esperança e superação. Às vezes, uma história pode ser exatamente o que alguém precisa para encontrar coragem para mudar sua própria situação. Não se esqueça de olhar os outros vídeos do canal. Há tantas histórias importantes como a minha, algumas de dor, outras de alegria, todas profundamente humanas e verdadeiras. Histórias de pessoas comuns que viveram experiências extraordinárias e encontraram força para seguir adiante. Quero fazer um pedido especial. Se você puder, ajude o canal Vovó Lembrou com uma contribuição no Valeu Demais. Este canal não é apenas entretenimento. É um espaço de cura, de conexão, de validação para tantas pessoas que se veem refletidas nestas histórias. Sua contribuição, por menor que seja, ajuda a cobrir os custos de produção e permite que mais histórias como a minha sejam compartilhadas diariamente. Gravar este vídeo não foi fácil para mim. Reviver estas memórias, algumas tão dolorosas, outras tão preciosas, exigiu coragem e energia. Mas fiz isso porque acredito no poder das histórias. Acredito que ao compartilharmos nossas verdades, por mais difíceis que sejam, criamos pontes de compreensão e compaixão entre as pessoas. Sua inscrição, seu like, seu comentário, sua contribuição, tudo isso é um reconhecimento de que este trabalho importa. De que estas histórias merecem ser contadas e ouvidas, de que há valor em olhar para o passado com honestidade para que possamos construir um futuro melhor. Obrigada por me ouvir hoje. Obrigada por testemunhar minha jornada. Obrigada por fazer parte desta comunidade de contadores e ouvintes de histórias, que é o canal Vovó Lembrou. Juntos, estamos preservando memórias, honrando experiências e inspirando coragem. Até o próximo vídeo, meus queridos. Espero ver seus comentários logo abaixo e seu nome na lista de inscritos do canal. Lembrem-se, nossas histórias são nossa herança mais preciosa. Vamos compartilhá-las, honrá-las e aprender com elas.